no Revalida, e falava de um paciente de 25 anos de idade que foi submetido a uma ressecção eletiva de segmento de colo sigmoide de cerca de 10 centímetros devido a uma estenose intestinal ocasionada por endometriose. No pré-operatório foi realizado apenas preparo de colo distal com clíster glicerinado. Durante a cirurgia, com duração de 4 horas, não houve extravasamento de fezes no momento da abertura colônica e foi realizada uma anastomose primária com fio inabsorvível monofilamentar. Para esse caso, ele te pergunta qual é a antibiótico profilaxia adequada que deve ser feita. Então, para a gente resolver essa questão, vamos conversar sobre a infecção do sítio cirúrgico, que na verdade é uma das principais causas de internamento e de pacientes com infecção nosocomial, com infecção causada por algum procedimento cirúrgico. E isso é ruim para o paciente, e isso leva o paciente a demorar a retornar às suas atividades, retornar ao trabalho, o paciente fica com uma evolução mais arrastada e isso acaba, inclusive, aumentando a morbidade do procedimento cirúrgico. Então, como eu te falei, ela é a causa mais comum de infecção nosocomial, aumento de mortalidade e também aumenta o tempo de internamento e o tempo de recuperação desse paciente, que hoje em dia a gente já sabe que a gente quer acelerar essa recuperação desse paciente e não retardar. E essa infecção do sítio cirúrgico, ela geralmente pode ser dividida em 3 situações. Primeiro, são aquelas infecções mais superficiais, onde a gente tem uma infecção que vai se resolver mais rápido, que não vai ter muita complicação. Outro tipo de infecção é quando a gente tem uma infecção que não é só ali naquela superfície da ferida, ela é um pouco mais profunda, que a gente chama de infecção incisional profunda. E entrando na cavidade, a gente pode ter uma infecção, não só ali naquela parede, naquela ferida operatória, mas a gente também pode ter infecção no centro, na verdade, dentro da cavidade, onde foi manipulado e onde foi realizado realmente a cirurgia, que é a famosa infecção de órgãos e cavidade. Falando especificamente aqui de cada um desse tipo de infecção, que isso é cobrado nas provas de residência médica, lembra que a infecção superficial, como eu te falei, é aquela infecção de pele, aquela infecção realmente, como o nome te diz, uma infecção superficial. Então, a gente tem a infecção ali da pele e do subcutâneo. Então, o paciente geralmente tem uma drenagem purulenta ali daquela região, mas não existe pus profundamente, não existe pus dentro da barriga do paciente, é uma infecção superficial. Geralmente esse diagnóstico é dado pelo cirurgião, que ele está examinando, ele está vendo aquela pele permeada, ele está vendo que está saindo algum tipo de secreção, e geralmente o paciente tem eritema, aquela pele está avermelhada, tem aqueles sinais flogísticos que a gente chama, tem dor e tem edema local. Depois a gente falou sobre a infecção incisional profunda, que ela já é ali um pouquinho abaixo da pele, já chega na fáscia e no músculo, mas ainda não entrou na cavidade abdominal do paciente. Então, geralmente tem drenagem purulenta, mas essa drenagem purulenta ela vem de tecidos mais profundos e não só ali do subcutâneo. Não tem extensão para a cavidade, como a gente já conversou. Geralmente pode ter um abscesso ali dentro, né? Às vezes você pede um ultrassom, tem lá um abscesso na parede da musculatura. Então, a gente pode identificar também por exames de imagem. Esse diagnóstico também tem que ser dado por um cirurgião e esse paciente ele tem febre. Veja, o paciente que tem uma infecção apenas superficial, apenas de pele, apenas de subcutâneo, ele não apresenta esses sinais sistêmicos, como febre, por exemplo. Ele tem sintomas locais. Já na infecção incisional profunda, a gente pode começar a ter sintomas sistêmicos, como febre. Além disso, também vai ter dor e também vai ter sensibilidade local. E aí, essa ferida ela pode ter deiscência por causa da coleção, por causa do abscesso, por causa da reação inflamatória que tem naquela região. Ou, na verdade, o cirurgião ele pode chegar e abrir esse ferimento. E
Mais inferiormente, mais profundamente, a gente tem a infecção dos órgãos e cavidade. Na verdade, ela vai envolver qualquer parte dentro da cavidade que foi manipulado durante o procedimento. Pode ter drenagem purulenta através de algum dreno de sucção, algum dreno que foi deixado ali justamente para ver se identificava algum tipo de secreção. Então, a gente pode ter secreção purulenta por esse dreno. As culturas geralmente podem ser positivas quando você pega esse material que é drenado e leva para a cultura, pode ser positiva também. E esse abscesso que na infecção incisional profunda estava ali na região de músculo, a gente pode ter abscesso ou coleção dentro da barriga do paciente. E aí esse paciente, claro que vai ter sintomas sistêmicos como febre, claro que vai ter dor e essa coleção pode irritar o peritônio do paciente e ele ter a famosa peritonite, né? Ter dor, descompressão, aquele abdômen tábua. Então, realmente é um quadro clínico mais florido. Em relação também aos principais fatores de risco, ora, não é todo paciente que se opera que vai ter infecção do sítio cirúrgico. Tem paciente que tem maior predisposição, ou pelo paciente, ou pelo ambiente, que vão desenvolver mais ou menos essa infecção do sítio cirúrgico. Por exemplo, o que está mais associado à infecção do sítio cirúrgico são pacientes mais idosos, então a idade influencia. A obesidade influencia, pacientes obesos, eles já são pacientes inflamados, eles já têm algum grau de infecção sistêmica, na verdade, inflamação sistêmica. Então, já é um fator de risco de você desenvolver uma reação exacerbada e de você desenvolver infecção do sítio cirúrgico. Tabagismo também é fator de risco de infecção do sítio cirúrgico. A gente sabe que o tabagismo, a gente tem lesão de microvasculatura, a gente tem redução de perfusão e isso acaba contribuindo para a infecção do sítio cirúrgico. Pacientes desnutridos, a mesma coisa, pacientes imunossuprimidos e que tinham sido submetidos à radiação. Tudo isso são fatores de risco. E, diante desses fatores de risco que a gente já sabe, a gente vai tentar combater esses fatores de risco, melhorar esses fatores para evitar que essa infecção venha a surgir. E para isso a gente faz, além de toda essa proteção dos fatores de risco, a gente faz uma seleção apropriada do antibiótico que vai, no caso, prevenir essa infecção, que é justamente a nossa antibiótico profilaxia. Então, não são todos antibióticos, a gente vai fazer uma seleção apropriada e vai administrar no tempo correto. Que não é só chegar um antibiótico, vamos fazer um antibiótico antes da cirurgia para que esse paciente não vá desenvolver infecção no sítio cirúrgico. Certo. Mas que antibiótico a gente vai usar? Quando a gente vai aplicar? Tudo isso foram feitos estudos e chegamos à conclusão de qual seria o principal antibiótico e de qual seria o melhor tempo de administração desse antibiótico. Antes da gente entrar mais especificamente na antibiótico profilaxia, a OMS em 2018 ela lançou um guideline que são estratégias de prevenção dessa infecção do sítio cirúrgico. Te falei dos fatores de risco, te falei que a gente pode combater esses fatores de risco e te falei que a aplicação de antibióticos antes do procedimento também é uma estratégia de prevenção. Mas a gente pode fazer o suporte nutricional adequado. Te falei que o paciente desnutrido é fator de risco de infecção do sítio cirúrgico. Então, vamos nutrir esse paciente. Outra coisa também é realizar um banho antes da cirurgia. Já elimina ali aquela flora bacteriana de pele que pode contribuir para a infecção do sítio cirúrgico. Não realizar tricotomia. Antes do procedimento, no caso, né, o paciente vai fazer alguma cirurgia, olha, em casa, se eu pego uma lâmina de barbear, não. Isso aí a gente faz ali perto do procedimento cirúrgico, não é mais recomendado que o paciente faça tricotomia. A antibiótico profilaxia, como eu te falei, em relação à OMS, nesse guideline de 2018, ela diz que a antibiótico profilaxia tem que ser em até 120 minutos, ou seja, até 2 horas antes da cirurgia. Mas, se for realizado de 30 a 60 minutos, é melhor ou na indução anestésica. Então, você tem um gap aí de 120 minutos, mas de preferência entre 30 e 60, ou algumas provas trazem durante a indução anestésica, que geralmente dura esse tempinho aí mesmo.
Preparar o sítio cirúrgico com solução alcoólica. Então, você faz a desgermação, usa a clorexina desgermante e depois você faz algum tipo de preparação alcoólica, como, por exemplo, faz a clorexidina desgermante associada à clorexidina alcoólica. Lavar a mão com solução desgermante. Lembra que não é obrigatório escova. Você que é acostumado a estar aí no hospital que tem aquelas escovinhas para fazer a lavagem das mãos, isso não é mais obrigatório. Tentar manter a normotermia. Então, na grande maioria das cirurgias, a gente, principalmente em cirurgias mais eletivas, a gente tem ali aquela manta térmica, aquele aquecedor, que isso já evita, além de outras coisas, infecção no sítio cirúrgico também. Manter o paciente euglicêmico, euvolêmico, manter a boa oxigenação e lavar a ferida com solução aquosa. Essas são recomendações da OMS como estratégia de prevenção da infecção do sítio cirúrgico. Mas em relação ao antibiótico em si, a antibiótico profilaxia em si, a gente vai fazer um antibiótico antes de surgir uma infecção. Esse é o sentido da antibiótico profilaxia. Então, se não surgiu a infecção ainda, qual antibiótico eu vou usar? Eu vou usar antibiótico guiado para que tipo de bactéria? Já que, teoricamente, esse paciente não está infectado. Então, geralmente, a gente faz essa antibiótico profilaxia com um antibiótico capaz de abranger, capaz de cobrir os principais patógenos associados à infecção de sítio cirúrgico. E eles são o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus coagulase negativo, e isso é questão de prova. Você precisa saber que os principais patógenos associados à infecção do sítio cirúrgico é o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus coagulase negativo. Nas cirurgias abdominais e do trato biliar e também nas cirurgias cardíacas, além desses patógenos comuns, além desses patógenos de pele propriamente dito, a gente precisa se lembrar também dos gram negativos e dos enterococos. E para isso, a gente vai usar um antibiótico profilaxia um pouco diferenciada, porque a gente precisa cobrir também esses outros germes. E geralmente a gente usa uma cefalosporina de primeira geração, de segunda geração, associada ao metronidazol, que já vai cobrir aí esses patógenos que são comuns do abdômen e do trato biliar. Depois que a gente viu esse apanhado aqui, que são os patógenos mais comuns, foi visto que a cefazolina, que é uma cefalosporina, ela é suficiente e muito eficaz para combater esses patógenos mais comuns. Então, por isso que a gente utiliza, na grande maioria dos protocolos, a cefazolina como antibiótico profilaxia. Lembrar que se tiver algum Staphylococcus aureus, meticilina resistente, a droga de escolha é a vancomicina, e isso também é questão de prova. Voltando a falar ali daquele tempo de administração dessa primeira dose, a gente viu que a OMS recomenda ali um gap de até 120 minutos, mas o que as literaturas mais recomendam, que também não está fora da recomendação da OMS, é um tempo de administração dentro de 30 minutos da incisão, ou entre 31 e 60 minutos da incisão, que é justamente o tempo de indução anestésica. Em algumas outras fontes, como a OMS, ela fala de 120 minutos antes da incisão, principalmente se você for utilizar, se for necessário, utilizar vancomicina e alguma fluoquinolona. Então, para resumir, qual é o basicão ali do antibiótico profilaxia? É a cefazolina, isso aqui você precisa saber. É a cefazolina, 2 gramas, ou 3 gramas se for um paciente obeso, se for um paciente que tem mais de 120 quilos, e você vai repicar depois das primeiras 4 horas. Ou, se você precisar utilizar o metronidazol para cobrir outro tipo de patógeno, como a gente falou, se a gente for acessar trato gastrointestinal, a gente vai associar o metronidazol na dose de 500 miligramas, e não é recomendado uma aplicação repique e, na verdade, não é recomendado se você for fazer uma cirurgia ali que dure entre
4 a 8 horas, que a grande maioria das cirurgias elas não vão passar de 8 horas. A ideia de você fazer a primeira dose e você repetir a dose é que se o tempo cirúrgico está muito elevado ou se você tem algum sangramento muito profuso, aquela dose do antibiótico ele vai se perdendo. Você sabe que todo medicamento, todo fármaco, ele tem uma meia-vida. E se você se você administrar um antibiótico e a sua cirurgia prolongar muito, você vai perder a ação desse antibiótico, porque o tempo de meia-vida da droga, o tempo de depuração vai estar agindo. E aí você não vai estar protegendo o seu paciente durante toda a cirurgia. Então, geralmente, a gente aplica a segunda dose, a nova dose, a cada 2 meias-vidas da droga, ou se tiver uma perda sanguínea maior do que 1.500 ml. Que, na verdade, esse tempo de a cada 2 meia-vidas da cefazolina é as 4 horas que falei. E quando necessário, geralmente a gente faz antibiótico profilaxia apenas durante o procedimento, que a gente está protegendo o paciente durante o procedimento, mas alguns tipos de cirurgias mais complexas, a depender do cirurgião, a depender do procedimento, pode-se prolongar essa antibiótico profilaxia por um tempo de até 24 horas, mas é recomendado que se use realmente um tempo menor do que 24 horas ou apenas durante o procedimento cirúrgico. Então, a gente volta agora aqui para a nossa questão e ele te pergunta, para esse caso, qual deve ser a antibiótico profilaxia que deve ser feita com a antibiótico profilaxia adequada. Então, a gente já viu que em até 1 hora ou até 2 horas antes da incisão cirúrgica é o ideal para se fazer antibiótico profilaxia. E você deve sim repetir a dose a cada 2 ou a cada 4 horas durante o procedimento cirúrgico e apenas durante o procedimento cirúrgico. E só para te relembrar, esse tempo de 2 a 4 horas tem a ver com a meia-vida da droga, que na maioria das vezes é a cefalosporina, e você precisa repicar para manter o paciente seguro durante todo o procedimento cirúrgico. Então, geralmente, no momento da incisão, a letra A fala no momento da incisão. Ok, pode ser feito, na verdade, é que ele quis te confundir com o momento da indução. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Não é no momento da incisão, é no momento da indução anestésica, ou seja, meia hora a 1 hora ou até 2 horas antes da incisão, e também não é dose única, também não é no momento da incisão. A letra C começa direitinho aí, até 1 hora antes da incisão cirúrgica, com repetição da dose a cada 2 ou 4 horas, perfeito, mas aí ele fala em manter por 48 horas e a gente lembra que antibiótico profilaxia, ela não é mantida além de 24 horas e na grande maioria das vezes é só durante o procedimento cirúrgico. Outra questão aqui que caiu em 2022 no Revalida, fala que no ambulatório de um hospital secundário, o médico de plantão recebe uma paciente de 43 anos de idade que se encontra no 10º dia de pós-operatório de uma esterectomia total abdominal por uma doença benigna. A paciente queixa-se de mal-estar, está com hiporexia, está com febre há cerca de 2 dias. No exame físico, a incisão operatória está um pouco hiperemiada e está quente. A semiologia do pulmão é normal, não tem disúria, não tem flebite. Considerando o caso, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a classificação da cirurgia quanto ao grau de contaminação e qual deve ter sido a melhor conduta pré-operatória para evitar a infecção pós-operatória. Então, aqui essa questão ela vai te falar de classificação. Então, vamos relembrar a classificação. A gente tem uma classificação quanto à contaminação cirúrgica, que são as cirurgias limpas, as cirurgias potencialmente contaminadas, as cirurgias contaminadas e as cirurgias que já estão infectadas. Então, o tipo 1 é a cirurgia limpa. É aquela cirurgia que, teoricamente, você não tem nada que vá predispor ou que vai ter um fator de risco maior de você ter uma infecção do ciclo cirúrgico pós-cirúrgico. Quais são elas? São aquelas cirurgias que não penetram nenhum trato corporal, nenhum trato gastrointestinal, nenhum trato biliar, nenhum trato geniturinário.
Por exemplo, são cirurgias ortopédicas, são cirurgias, por exemplo, de uma hérnia abdominal, que é ali do subcutâneo, que não vai entrar em cavidade, que não vai abrir alça, não vai abrir nada. Neurocirurgias, cirurgias cardíacas e cirurgias plásticas. A cirurgia limpa contaminada, da classe 2, ou potencialmente contaminada, ela já vai entrar aí nesses trato gastrointestinal, trato geniturinário, mas a gente não tem uma grande contaminação, a gente não tem extravasamento de conteúdo intestinal, por exemplo. É uma abordagem controlada. Por exemplo, você fazer uma colestectomia por colelitíase, você fazer uma cirurgia bariátrica, uma esterectomia, fazer uma cesariana, então é tudo controlado. Já a cirurgia contaminada é quando você penetra os tratos corporais e você tem ali um extravasamento de conteúdo maior. Como, por exemplo, um paciente que vai fazer uma apendicectomia, como, por exemplo, também uma colestectomia, mas aqui no caso o paciente já tem uma colecistite. A antibiótico profilaxia, ela foi feita, na verdade, para tentar evitar a infecção desses dois tipos de pacientes. Porque a cirurgia limpa, a cirurgia da classe 1, teoricamente ela não tem indicação de fazer antibiótico profilaxia, porque não tem nenhum fator de risco, não tem nada que comprometa essa cirurgia e não tem nada que favoreça um posterior aparecimento de infecção. Mas nas cirurgias classe 2 e classe 3, não. Você atingiu ali, você abriu o trato gastrointestinal, você abriu o trato geniturinário. Então, nesse tipo de cirurgia, você tem maior chance de ter uma infecção pós-operatória. Então, por isso que está tão recomendado você fazer nesses dois tipos de pacientes. E a cirurgia de classe 4 já é uma cirurgia suja, já é uma cirurgia infectada. Você já não vai mais fazer antibiótico profilaxia, se ele já está infectado, o que você precisa tratar. Então, aí a terminação já é antibiótico terapia e não antibiótico profilaxia. Então, são inflamações supuradas, contaminações fecais grosseiras, tecidos devitalizados, alça rompida, esse tipo de paciente. Voltando aqui para a nossa questão, ele te pergunta qual deveria ter sido a conduta pré-operatória de uma paciente que vai fazer uma esterectomia para evitar a infecção. O que a gente faz para evitar a infecção é justamente antibiótico profilaxia. E a gente sabe que a esterectomia, que foi a cirurgia que a paciente fez, é uma cirurgia potencialmente contaminada. Então, aqui no caso, é uma cirurgia potencialmente contaminada ou limpa contaminada. Está ali naquele meio termo entre limpa e entre contaminada. O que a gente precisa fazer é antibiótico profilaxia, perfeito. O que a gente usa é cefazolina 2 gramas, que a gente já conversou, também perfeito, 1 hora antes do ato cirúrgico ou na indução anestésica. Perfeito, tudo certinho aqui. Letra D, o gabarito da questão.